Rodolfo, basicamente o PT agora, o presidente Lula, ele vai aproveitar esse evento justamente para quê? Para tentar arregimentar esse trabalhador, para tentar fazer com que o PT volte para essa batalha política. E você fez uma matéria na Cruzoé sobre isso. E esse é um dilema do PT em pleno 1º de maio. Porque o PT ele precisa apresentar resultados para que, de fato, esse governo ele seja novamente bem quisto para esse trabalhador. Só que o trabalhador de hoje ele não é o mesmo trabalhador dos anos 80, dos anos 90. Então, Rodolfo, é um dilema que, de fato, o PT vai ter que enfrentar. E esse dia 1º de maio ele é simbólico justamente por conta disso. Não é isso, meu querido? Isso, a gente fez a capa da Cruzoé de, acho que é abril de 23, quando começou essa discussão sobre os trabalhadores de aplicativo, né? O PT apareceu para querer resolver o problema dos trabalhadores de aplicativo. E aí o problema do PT é que os trabalhadores de aplicativo não acham que o partido e nem o governo são capazes de solucionar os problemas deles. E aí isso ficou mais claro agora que o governo apresentou a sua proposta de regulamentação para o trabalho dos motoristas de aplicativo. Por enquanto, só os motoristas de aplicativo, né? Os entregadores ficaram para um segundo momento. Até o ministro do Trabalho falou sobre isso recentemente, Luiz Marinho, que admitiu que não conseguiu se entender com os entregadores de aplicativo, porque o trabalho dos entregadores é ainda mais diferente do que o trabalho, digamos, normal, ou com o qual a gente estava acostumado décadas atrás, do que o dos motoristas, porque o dos entregadores de aplicativo, eles trabalham, eles não dão expediente em horário comercial, eles trabalham em alguns dias muito mais do que outros, né? Eles trabalham, quem pede iFood sabe disso, né? Está mais acostumado a pedir no fim de semana. O trabalho, obviamente, se concentra no horário das refeições, que é na hora do almoço, na hora do jantar, e aí, no meio desse caminho, alguns desses trabalhadores fazem outros serviços, não tem a mesma formalidade, tem a mesma periodicidade que o trabalho com o qual todo mundo se acostumou, com CLT, né? E aí, inclusive, eles têm menos encargos, né? Não tem quase que encargo nenhum, né? E ficam dividem o dinheiro com a plataforma que eles estão usando, né? E aí essa é uma das questões que o governo Lula não conseguiu solucionar na proposta que apresentou ao Congresso. Isso ficou claro numa audiência pública na semana passada, na Câmara dos Deputados, na qual o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, levou uma surra retórica dos entregadores de aplicativo e dos motoristas de aplicativo, né? A gente até registrou no site, o título que a gente deu foi Luiz Marinho cansou de esperar pelo motorista dos Correios. Porque, vocês vão lembrar, né, quando em meio a essa discussão, no ano passado, o Marinho foi questionado sobre a possibilidade de o Uber querer deixar o Brasil por conta das amarras aí, né, que o governo pretendia impor a atuação dessas empresas, né, colocando aí balizas que não se adequam exatamente ao modelo de negócio. E aí ele foi questionado, ele falou, se o Uber quiser sair, é problema do Uber, a gente faz aí um aplicativo dos Correios para substituir. Ele admitiu, né, e aí ele jogou a toalha a gente registrou isso nessa audiência pública, ele acabou falando mal dos Correios, não falou mal dos Correios, mas preferiu não falar. Ele falou, eu não vou nem dizer o que eu acho dos Correios, né? Então, jogou a toalha. Os Correios não têm como assumir esse serviço que o Uber ou 99 deixariam de proporcionar caso as plataformas vão embora, né? E aí, essa questão dos trabalhadores de aplicativo, ela acabou, assim, escancarando essa dificuldade do PT de conversar com o trabalhador moderno de hoje, né? A capa da Cruzoé que a gente deu no ano passado se chamava Um Partido em Busca de Trabalhadores, porque claramente o PT estava atrás de sustentar essa bandeira histórica, o nome do partido é esse, né? E a ironia é que esse partido hoje que se criou, inclusive no nome, né, e se fez a partir dessa perspectiva do trabalho, ele não consegue dialogar com a classe mais, digamos, desprotegida, né? Porque é isso.
de fato tem um problema, a gente reconheceu isso nessa reportagem especial que a gente fez, e reconhecemos também toda vez que a gente toca nesse assunto. Esses trabalhadores, de fato, aí tá aí a capa que a gente deu, né? Esses trabalhadores, de fato, eles têm menos proteções, isso é parte do métier deles aí. E dar alguma proteção a eles faz sentido. Só que o governo não conseguiu ainda, aparentemente, nem sequer entender como é que esse trabalho é feito. Foi uma reclamação que a gente ouviu de um representante do iFood na época em que, em que o projeto de lei, por meio do qual o governo pretende regulamentar o trabalho por meio dessas plataformas, foi apresentado. Né? Quando foi apresentado, o iFood apareceu, o iFood foi criticado, né? O Lula falou que o iFood, que ia pressionar o iFood e essas outras plataformas de entrega para que eles negociassem com o governo. Né? E aí o iFood apareceu para falar, olha, nós estamos conversando, mas o governo ele é irredutível em alguns pontos, não entende que, né, a periodicidade, por exemplo, desses trabalhadores, que eles não trabalham só com essas plataformas, eles trabalham com mais de uma plataforma. E aí uma coisa interessante que foi dita nessa audiência pública da Câmara, onde os representantes de motoristas, principalmente aplicativos, elogiaram muito a possibilidade de diálogo na Câmara e criticaram muito a falta de diálogo no governo. Tinha muita associação que participou dessa audiência pública na semana passada e que cobrou frontalmente o ministro do Trabalho que estava lá. Eles falaram, olha, a gente está aqui finalmente conversando sobre esse assunto porque até agora nós não tínhamos participado. O governo tirou a gente de fora e botou, por exemplo, sindicatos que não têm nenhuma representatividade nesse meio dos aplicativos, né? E aí é um velho vício, né? No final das contas, o governo Lula tentou, por meio do Ministério do Trabalho, criar digamos, uma infraestrutura sindical nesse ambiente dos entregadores e não colou, né? Tanto que vocês viram, a gente mostrou nas últimas semanas, uma série de manifestações de grupos de entregadores, né, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, e aqui teve uma grande aqui em São Paulo, que inclusive parou o trânsito por um bom tempo, na região ali do estádio do Pacaembu, com o pessoal protestando contra o que eles consideram que são propostas que elas ajudam mais, no final das contas, o governo federal na sua retórica e na sua ideologia, do que propriamente os trabalhadores, né? Um dos representantes de associação que falou nessa audiência pública na semana passada com o Luiz Marinho, ele disse claramente, olha, os trabalhadores foram retirados, ironicamente, do debate sobre a regulamentação por um governo do Partido dos Trabalhadores. Acho que o Wilson está tentando voltar aí, hein, Matheus? Agora, olha aí, Wilson Lima, de volta? Acho que agora a gente conseguiu, né, Rodolfo? Agora sim, eu estou te ouvindo, não sei se você está me ouvindo. Não, agora eu tô te ouvindo, agora voltamos aqui no sistema normal, mas é isso, né? olha, É isso, é o meu sistema não querendo trabalhar no dia 1º de maio, mas tudo bem, gente, acontece, eu peço perdão a todos. Mas prossiga lá, Rodolfo. Mas é isso, eu já fiz todo o histórico e sua conclusão é essa. O governo dos trabalhadores não consegue se entender com os trabalhadores com os quais ele precisaria mais se entender nesse momento, né? E aí agora está nas mãos da Câmara, né? Está nas mãos do Congresso, tratar desse projeto de lei que propõe a regulamentação e que, pelo jeito, não vai sair da forma como o governo Lula propôs. Então, esse é o dilema do governo Lula, né, Rodolfo? Quer dizer, não é um processo fácil, porque você precisa convencer. É algo que, inclusive, nessas férias, eu confesso que eu conversei com várias pessoas e o legal de você sair um pouco de Brasília, até o Rodolfo até brincou, né, comentando a história da licitação da Secom, né, que eu estava quase com um tour, né, quase em pré-campanha presidencial para 2026. Não é o caso, gente, não sou filiado a partido político, tá? Talvez em 2046 eu possa ter alguma pretensão, mas não antes disso. Mas brincadeiras à parte,
Eu conversei com várias pessoas ao longo desse período, então dá para sentir nas ruas o quanto que esse assunto é um assunto que ele suscita paixões, Rodolfo, porque as pessoas, o cidadão, né, o cidadão brasileiro, ele se vê cada vez mais acossado pelo Estado, né? Quando você tem esse Estado grande, vultoso, que sufoca o cidadão brasileiro pensa, olha, eu tenho uma carga tributária altíssima, o Rodrigo Oliveira já falou sobre a reforma tributária aqui, é um projeto de reforma tributária que, dependendo de onde você esteja, ele te sufoca ainda mais. Na prática, o cidadão ele quer ter autonomia plena para trabalhar, para fazer o que ele quiser e do jeito que ele quiser, né? Então, quando você tem um projeto de regulamentação de trabalhador, de plataforma de aplicativo, e não dá para esse trabalhador a possibilidade de retorno dessa regulamentação, a primeira coisa que o trabalhador vai pensar é o seguinte: não, eu não quero essa regulamentação. Se é para eu ter uma regulamentação para eu ser ainda mais acossado, esse é o termo, acossado pelo Estado, então eu prefiro não ter regulamentação nenhuma, porque eu converso, dialogo diretamente com a minha plataforma de aplicativo. Se eu gosto de trabalhar para aquela plataforma, eu trabalho, presto meu serviço, se não, dane-se. Então, essa é a questão. E esse é um dilema que o governo Lula vai ter que enfrentar e vai ter que se debruçar, e é uma preocupação do governo Lula, de tentar trazer esse trabalhador de uma plataforma de aplicativo, mostrar para ele que o Estado vai garantir um mínimo de assistência social para ele, só que o histórico de corrupção do governo, o histórico de acossamento do Estado em relação ao cidadão e também a dificuldade que o Estado tem de dar retorno a todos os impostos, tarifas, enfim, que são cobrados do cidadão brasileiro, são elementos que dificultam e que complicam muito esse discurso do governo de fato de oferecer uma regulamentação, embora teoricamente ela seja muito boa, tá? O problema é como é que você vai convencer um trabalhador de que vale a pena ele destinar parte do seu rendimento para um Estado que não o ajuda, que não colabora com a sua sobrevivência. Essa é a questão, né? Isso o PT vai ter muita dificuldade de conseguir trabalhar com isso, não é, Rodolfo? Tem um detalhe importante, Wilson, do debate que começou a acontecer agora na Câmara, que aí os trabalhadores deixaram um pouco mais claro, uma das reclamações é de que o tamanho do encargo que o governo está tentando impor aí, em nome da segurança do trabalhador, ele é grande diante do quanto eles conseguem ganhar ou dividir com as plataformas, né? Então, assim, um dos representantes de associação disse, olha, é o seguinte, o Uber fica com 40% da nossa corrida. Se vocês convencerem o Uber a ficar com menos, a ficar com 10%, vocês podem botar o encargo que for, que a gente paga, a gente vai ter condição de pagar. Do jeito que está, não dá para ter condição. Então, assim, a questão o governo ele tem que se entender, essa que foi a ironia da história. Digamos que essa negociação estivesse acontecendo, sei lá, 3 décadas, 2, 3 décadas, talvez o governo estivesse mais do lado do trabalhador, mas ele teve, por conta da condição que se estabeleceu, dessa desconfiança da qual você falou, e é justificada, inclusive, né, de se entender mais com a plataforma do que com o próprio trabalhador. E aí ficou faltando esse elemento essencial, e no caso do PT, simbólico até, que ficou de fora dessa equação e que agora está tentando entrar via Câmara dos Deputados. Essa é a ironia dessa história. No final das contas, digamos, né, que as plataformas não tivessem concordando, o iFood não está ainda porque é mais difícil, né? De fato, é um trabalho mais diferente. Agora, dos motoristas, os próprios trabalhadores ficarem incomodados com o partido é irônico, né?